Em pouco mais de 4 minutos, a aeronave perdeu o controle e caiu cerca de 38 mil pés. Esse é aproximadamente o tempo para torrar uma fatia de pão. Quais foram os detalhes cruciais que causaram este acidente? Fique ligado. A tripulação do voo 447 da Air France chegou ao Rio de Janeiro vindo de Paris em 28 de maio de 2009. Eles planejaram uma parada de 3 dias no Rio antes de voltar para Paris. Sabemos muito pouco sobre como eles passaram o tempo durante esta escala, mas o que se sabe é que o primeiro oficial, que mais tarde seria o piloto deste voo, trouxe sua esposa com ele para a viagem. Dado isso, é improvável que ele tenha passado o dia inteiro antes do voo descansando e havia indicações de que o mesmo poderia se aplicar aos outros pilotos. O voo 447 estava programado para partir às 20 horas, horário do Rio. Às 23 horas, no horário de Paris, a tripulação teria que operar durante a noite na volta, com pouso programado em Paris por volta do meio-dia de 1º de junho. Isso significaria que os pilotos teriam que operar durante a janela da lei circadiana, um período da noite especialmente difícil para o corpo e a mente humanos se manterem alertas. Devido à duração programada do voo de 12 horas e 45 minutos, um piloto extra foi adicionado à tripulação para permitir o descanso durante a viagem de retorno. Isso significava que 3 pilotos, um capitão e 2 primeiros oficiais iriam voar juntos. O capitão, de 58 anos, possuía 11 mil horas de voo, sendo 1.700 como comandante do Airbus A330, o primeiro oficial. Aos 32 anos, era o menos experiente da tripulação, com 3.000 horas de voo, sendo 800 nesse tipo de aeronave. Ele se classificou no Airbus A330 em 2008, um ano antes do voo. O terceiro piloto, que chamarei de piloto de alívio neste vídeo, era um primeiro oficial de 37 anos. Ele tinha um tempo total de 6.500 horas, mas na verdade era o mais experiente no tipo, com 4.500 horas voadas nele. Ele voou muito pouco durante os 3 meses anteriores ao voo porque também estava trabalhando como piloto de gestão na Air France. Antes do voo, os pilotos se reuniram para revisar a documentação, incluindo clima, planos de voo e NOTAMs. O tempo estava bom para a partida em Paris, mas durante o percurso parecia mais complicado. O voo cruzaria o Equador e uma área sobre o Atlântico conhecida como Zona de Convergência Intertropical. Nesta zona, os ventos alísios do leste do hemisfério norte e sul convergem e podem forçar o ar úmido da superfície do mar para cima. Isso pode gerar tempestades poderosas que podem alcançar até 60 mil pés, muito acima da altitude de voo da maioria das aeronaves. Isso também significa que as aeronaves que precisam voar por essa zona podem estar sujeitas a voar entre e às vezes até mesmo através de parte dessas nuvens de tempestade. As tempestades formadas sobre a água na zona de convergência intertropical podem conter menos água que as formadas sobre terra, dificultando sua detecção no radar meteorológico da aeronave. Portanto, os pilotos devem ser cautelosos ao navegarem ao redor delas, pois ainda podem ser severas. Os pilotos provavelmente discutiram esse risco de encontrar esses tipos de tempestades e levaram um pouco de combustível extra para dar a eles a opção de navegar ao redor dessas tempestades, se necessário. Os pilotos também alertaram os 9 comissários de bordo sobre a possível turbulência e seu impacto no serviço. Antes de encerrarmos a discussão sobre a zona de convergência intertropical, é necessário falar sobre os tipos de precipitação encontrados nessas tempestades. A maioria das pessoas conhece a chuva pesada e o granizo que saem dessas nuvens, mas ao olhar mais para cima através delas, as coisas podem se tornar um pouco mais complicadas. Devido às correntes muito fortes dentro da nuvem, as gotas de água podem ser forçadas para cima em ar muito frio e se tornarem super resfriadas. Isso significa que elas ainda estão na forma de água, mas assim que atingem uma superfície, congelarão instantaneamente e formarão gelo transparente. Gotas super resfriadas podem colidir com flocos de neve, formando cristais de gelo macios, não tão duros quanto granizo, mas grandes o suficiente para serem ouvidos quando atingem a aeronave ao voar através deles.
Esse tipo de precipitação não cria gelo pesado na estrutura como a chuva super fria, mas tem volume significativo e pode rapidamente entupir e sobrecarregar sensores e sondas na aeronave, especialmente as sondas Pitot, que serão explicadas mais tarde. Mais de 9 ocorrências diferentes desse tipo de obstrução acontecendo em voos da Air France foram relatadas em 2008 e 2009. Esses relatórios, juntamente com como reconhecer e lidar com os problemas, foram publicados em boletins de segurança circulados a todos os pilotos da Air France no ano anterior ao voo do acidente. A aeronave que os pilotos iriam operar era um Airbus A330-203 relativamente novo. Ele foi entregue à Air France em 2005 e estava em quase perfeito estado de funcionamento na noite da partida. Antes de chegar à aeronave, os pilotos pediram que fossem carregadas 74 toneladas de combustível e, junto com a tripulação da cabine, eles caminharam até a aeronave e começaram a prepará-la para a partida. Agora será impossível explicar o que aconteceu neste voo sem também explicar alguns detalhes sobre este Airbus, mas também um pouco sobre o voo em geral. Os pilotos precisam medir com precisão o fluxo de ar sobre as asas, pois isso determina o desempenho da aeronave. Para fazer isso, eles utilizam um tipo de sonda conhecida como tubo de Pitot ou sonda de Pitot. Essas sondas geralmente estão localizadas na frente da aeronave sob a cabine de comando e se assemelham um pouco a canos de arma. Elas têm um buraco na frente, onde o ar entra, e a pressão total é então medida dentro do tubo. Elas são aquecidas eletricamente, com aquecimento automático no Airbus A330. Mas para medir com precisão a velocidade do ar, a pressão estática também deve ser medida para ser deduzida da pressão total das sondas de Pitot. Essa pressão estática é medida a partir de um dispositivo diferente chamado porta estática, e essa pressão estática é então usada tanto para calcular a velocidade do ar e, crucialmente, também a altitude da aeronave. As diferentes pressões são enviadas para os computadores da aeronave, os módulos de dados de ar, ou ADMs. Os ADMs calcularão a velocidade real do ar correta, o que será crucial nesta história. É que a pressão estática da porta estática deve ser corrigida dependendo de quão rápido a aeronave está voando. Isso ocorre porque o ar flui sobre as superfícies da aeronave ao redor da porta estática, criando diferenças de pressão localizadas dependendo da velocidade. Essas correções são feitas automaticamente pelos computadores ADM. Como a velocidade do ar e a altitude são valores críticos, há 3 conjuntos independentes de sondas e computadores instalados na aeronave. Devido a relatos da Air France e outros operadores sobre cristais de gelo obstruindo as sondas Pitot, a Airbus iniciou uma investigação sobre o problema. Um tipo mais recente de sonda Pitot se mostrou mais eficaz na prevenção desses problemas, e um boletim sugeriu uma atualização para essas sondas. A Air France havia iniciado a atualização do seu primeiro Airbus A330 cerca de um mês antes do voo 447, e a aeronave do acidente estava programada para ter suas sondas trocadas ao chegar em Paris após o voo. Mas por que a mudança desses pré-aprovados era apenas uma ação sugerida? Por que não era obrigatório? Bem, isso é porque a perda temporária de velocidade do ar devido a este problema era muito rara, durava no máximo alguns minutos e havia um procedimento definido que os pilotos deveriam seguir caso isso acontecesse. Na Air France, esse procedimento era conhecido como IAS douteuse, mas vou me referir a ele nesta história como velocidade do ar não confiável. Como o problema foi relatado várias vezes, ele foi incluído no cenário de treinamento recorrente para todas as equipes da Air France em 2008 e 2009. O treinamento incluiu exercícios de velocidade do ar não confiável, mas só em baixa altitude. Isso porque era visto como mais crítico para a segurança devido à proximidade com o terreno, mas o desempenho da aeronave também era muito melhor do que seria em alta altitude. A velocidade do ar não confiável pode ser muito difícil de diagnosticar porque a falha parecerá diferente dependendo do que a causou e de quão grave ela é. Durante os exercícios praticados pelas equipes da Air France, o piloto automático não se desconectou e não houve alertas no cockpit quando a falha ocorreu. O procedimento de velocidade do ar não confiável agora incluía o uso de itens de memória, que são críticos para a segurança e precisavam ser executados imediatamente pelos pilotos. Mas usá-los era opcional, dependendo da situação, e isso foi interpretado como necessário apenas se a aeronave estivesse próxima ao solo.
É crucial para a história que os pilotos do voo 447 não receberam treinamento recente sobre como lidar com uma aproximação de perda de sustentação e recuperação, especialmente em alta altitude. O último treinamento de perda de sustentação que eles receberam foi durante a classificação de tipo no Airbus A320, que todos eles haviam feito anos antes. E esse treinamento inicial que eles fizeram foi todo realizado em baixa altitude, onde foi dada grande ênfase no uso de empuxo para recuperar a aeronave e tirá-la da perda de sustentação, alcançando isso com a mínima perda de altitude. Reduzir a inclinação era uma ação secundária. Agora, essa ideia de que os motores terão potência suficiente para tirar uma aeronave de um ângulo de ataque extremamente alto também se tornará muito importante. Após os 216 passageiros embarcarem e a tripulação estar pronta, os pilotos pediram para recuar e começaram a se afastar do portão às 22h09, tempo universal coordenado, apenas 9 minutos atrasados. O primeiro oficial pilotava a aeronave e os 3 pilotos estavam na cabine durante o taxiamento. Às 22h29, a aeronave iniciou a rolagem na pista no Rio de Janeiro e realizou uma decolagem normal. Eles subiram ao longo de sua rota de partida clara, que os levou por um curso nordeste, seguindo a costa do Brasil. Após a aeronave ultrapassar os 20.000 pés de altitude, o piloto de alívio saiu do cockpit para iniciar seu período de descanso, programado de aproximadamente 3 horas. Ele retornou ao compartimento de descanso da tripulação com 2 beliches atrás do cockpit. Não se sabe exatamente quando ele deixou o cockpit, pois as gravações de voz do mesmo só começam pouco depois da meia-noite no horário tempo universal coordenado. Os 2 pilotos restantes foram autorizados a subir a altitude inicial de cruzeiro de 35.000 pés, nível de voo 350. Após estabelecidos em cruzeiro, eles conversaram com os controladores da região de informação de voo de Brasília e depois passaram para o controle de Recife. E foi o controle de Recife que seria o último a ter contato de radar com o voo, porque nessa área de controle eles ainda estavam voando principalmente em terra. Mas uma vez que passassem para próximo à região de informação de voo atlântico, eles se afastariam da cobertura do radar e seguiriam os procedimentos de separação de tráfego oceânico. Atualmente, voos sobre oceanos exigem procedimentos especiais de treinamento e equipamentos de aeronaves. Devido à curvatura da Terra, a comunicação por rádio VHF é impossível, então as aeronaves são equipadas com rádios HF. Esses rádios usam camadas na ionosfera para refletir os sinais e, portanto, podem alcançar distâncias muito maiores. Quando a aeronave passou pelo ponto de posição em TOL, os pilotos contataram o controle atlântico em uma das 2 frequências HF fornecidas. Os pilotos então tentaram fazer login em um novo sistema em teste na época, chamado Vigilância Dependente Automática por Radiodifusão. Este sistema utilizaria relatórios automáticos via satélite enviados pela aeronave para atualizar sua posição ao controle de tráfego aéreo, indicando sua localização, mesmo sem cobertura de radar. Outra vantagem deste novo sistema seria o envio imediato de um relatório caso uma aeronave desviasse do curso ou altitude designados. Mas, infelizmente, devido a um erro de formatação no plano de voo que havia sido arquivado, os pilotos não conseguiram acessar este novo sistema. E, portanto, assim que a aeronave saiu da cobertura de radar convencional, ela não poderia mais ser rastreada com precisão, algo que viria a ter graves consequências. O Airbus A330 é uma aeronave fly-by-wire, onde as entradas dos pilotos no manche e lemes são interpretadas eletronicamente por um computador e enviadas aos atuadores de controle de voo hidráulicos para execução. Este tipo de controle vem com muitos benefícios. Por exemplo, torna a aeronave mais leve, mas principalmente permite que ela monitore certos parâmetros de segurança e garanta que esses não sejam excedidos. Parâmetros como ângulos excessivos de inclinação e arremesso, velocidades máxima e mínima, e outros são monitorados para salvaguarda. Detratores alegam que o sistema permite que a aeronave tenha a última palavra sobre os pilotos, mas isso não é totalmente verdade. Apenas manobras que são realmente extremas e, em última análise, perigosas, são bloqueadas pelo sistema, mas o sistema fly-by-wire exige que os pilotos que o operam realmente entendam como eles funcionam e quando essas proteções realmente funcionam e não funcionam. Isso vale para todas as aeronaves, mas é especialmente verdadeiro neste caso. E por que isso?
Bem, para que essas proteções funcionem corretamente, os computadores que as monitoram precisam ter absoluta certeza de que estão usando os parâmetros corretos para começar. Se isso não ocorrer, os computadores recuarão e removerão essas proteções, pois não têm certeza do que está acontecendo. Esses computadores recebem entradas de várias fontes, como sondas Pitot, portas estáticas, unidades de referência inercial, pás de ângulo de ataque, etc. Eles combinam todos esses dados em 3 unidades de referência de dados de ar para juntos formar o sistema de referência inercial de dados do ar. Se pelo menos 2 dos 3 ADIRUs concordarem entre si, os computadores de controle da aeronave ficam satisfeitos e ela pode continuar operando na chamada lei normal. Lei normal significa que todas as proteções estão ativas, tornando praticamente impossível a aeronave entrar em stall ou perder o controle. Mas se 2 ou mais ADIRUs começarem a enviar informações estranhas, algumas coisas acontecerão rapidamente. Primeiramente, essas inconsistências podem afetar o piloto automático que controla a aeronave, o controle automático de aceleração dos motores e os diretores de voo que orientam os pilotos. Faz muito sentido quando você pensa sobre isso. A aeronave não tentará navegar ou se controlar se não tiver certeza da situação. Deixará para os pilotos descobrirem. E seguindo essa mesma lógica, os computadores de controle da aeronave degradarão da lei normal para a lei alternativa 1 ou lei alternativa 2, dependendo da gravidade dos problemas. A diferença entre a lei normal e a lei alternativa 2, que logo se tornará relevante neste voo, é que as proteções que a aeronave normalmente possui, ou em relação ao ângulo máximo de ataque ou proteção contra stall, não estarão mais disponíveis. Isso será evidenciado pela remoção de indicadores de alerta, como o poste de barbeiro no display principal de voo e cruzes amarelas, onde as limitações seriam exibidas. A outra diferença é que o controle de rolagem da aeronave muda. Na lei normal e na lei alternativa 1, os comandos de rolagem no manche irão comandar uma taxa de rolagem específica da aeronave. Se o piloto inserir uma taxa de rolagem específica, a aeronave a manterá, compensando as perturbações de rajadas. Será altamente estável e simples de usar. Mas na lei alternativa 2, o manche dará comandos diretos aos ailerons e spoilers, em vez de comandar uma taxa de rolagem específica. Isso indica a ausência de proteções de inclinação e controle de estabilidade. Isso também tornará a aeronave mais sensível à rolagem, especialmente em altitudes mais elevadas, onde há menos amortecimento aerodinâmico devido ao ar mais fino. Outra grande diferença entre uma aeronave convencional e uma Airbus com fly-by-wire é o sistema de ajuste de inclinação. Em aeronaves convencionais, o manche controla diretamente os controles de voo, exigindo ajustes deliberados dos pilotos durante o voo manual. Em um Airbus, o side stick solicita aos computadores de controle uma taxa de rolagem horizontal e uma inclinação ou carga G vertical. Quando o piloto define uma inclinação, os elevadores iniciam a inclinação e o grande estabilizador horizontal se move automaticamente para manter essa inclinação sem entrada do piloto. Isso também indica a falta de um bom feedback tátil do manche. Se a aeronave está entrando em uma posição de compensação estranha devido à baixa velocidade, como seria o caso em outra aeronave, como o 737 que estou pilotando. Na lei normal, isso não é um problema, porque a aeronave também protege de se aproximar de um ângulo de ataque alto o suficiente para estolá-la, mas esse não é o caso na lei alternativa. Essas diferenças são cruciais para qualquer piloto conhecer, mas ainda mais importante, eles precisam entendê-las e serem capazes de recuperar esse conhecimento quando as coisas começam a dar errado. Durante o voo 447, eles receberam uma mensagem da companhia alertando sobre tempestades relatadas mais à frente na rota. O primeiro oficial alterou a escala no display de navegação e comentou sobre formações visíveis à frente. Os pilotos começaram a discutir formas de evitar a turbulência das nuvens de tempestade que se aproximavam e o primeiro oficial expressou grande preocupação com elas. Às 1h46, o primeiro oficial diminuiu as luzes do cockpit para ver melhor lá fora e confirmou que a aeronave estava agora entrando em uma camada de nuvens. Estava completamente escuro lá fora, com a lua situada atrás deles, e uma leve turbulência começou a balançar a aeronave. A tripulação discutiu a possibilidade de subir mais, pois pareciam estar apenas roçando o topo das nuvens no nível de voo 350.
Mas quando o primeiro oficial verificou a altitude máxima que poderiam subir, indicada como nível de voo 370, ambos decidiram que não seria uma boa ideia ficar na altitude máxima se a turbulência piorasse. Agora é uma boa oportunidade para discutir algo que logo se tornará muito importante. Conforme uma aeronave sobe, o ar externo fica cada vez mais rarefeito. E por causa disso, dependendo do peso da aeronave, bem como da temperatura externa e de alguns outros fatores, a aeronave será limitada a continuar subindo, pois os motores simplesmente não serão capazes de produzir empuxo suficiente para isso. Isso também significa que os motores não têm muito empuxo extra para lidar com anormalidades em altitude, e por isso, nós pilotos precisamos ser muito cuidadosos e conservadores na operação da aeronave. A única forma de uma aeronave ultrapassar sua altitude máxima seria converter energia cinética, sua velocidade, em energia potencial, altitude. Mas fazer isso aumentaria dramaticamente o ângulo de ataque. Em altitudes elevadas, o ângulo crítico de ataque, no qual a aeronave entrará em stall se excedido, é menor devido aos efeitos aerodinâmicos de voar mais próximo à velocidade do som. Em suma, em altitudes mais elevadas, a aeronave estolará mais cedo e terá menos empuxo disponível. Será mais sensível e difícil de pilotar manualmente devido à menor quantidade de ar, proporcionando amortecimento aerodinâmico. Após a aeronave adentrar as nuvens, o capitão começou a falar sobre o surgimento do fogo de Santo Elmo. Este é um sinal claro de uma carga elétrica se formando perto de uma aeronave, indicando que se aproximavam de nuvens de tempestade. Por volta dessa hora, o capitão pressionou um botão no painel superior que ativou a campainha de chamada no beliche da tripulação atrás do cockpit. Este era o sinal para o copiloto assumir o cockpit, permitindo que o capitão voltasse ao beliche para descansar. O copiloto bateu na parede do cockpit para indicar que ouviu a campainha. Os procedimentos padrão da Air France determinavam que o primeiro oficial no assento direito, que pilotava, assumiria o papel de comandante quando o capitão saísse para descansar, a menos que algo diferente fosse acordado. E foi exatamente isso que aconteceu neste caso. E quando o piloto de alívio chegou à cabine, o capitão deixou sua cadeira e ouviu o briefing que o primeiro oficial deu ao piloto de alívio. O briefing mencionou a turbulência esperada na nuvem em que voavam no momento e que não podiam aumentar a altitude naquele instante. O capitão não deixou instruções específicas aos dois primeiros oficiais sobre como lidar com as tempestades à frente. Porém, ele saiu do cockpit para iniciar seu descanso. Agora, só podemos especular por que ele não deu instruções mais claras. Como mencionei, os três pilotos estavam acostumados com o clima e já haviam voado essa rota muitas vezes. Então, é provável que ele tenha considerado os dois primeiros oficiais capazes de lidar com isso. Com a saída do capitão, seguindo os procedimentos da Air France, o piloto de alívio mais experiente assumiu como piloto monitorando no assento esquerdo, enquanto o primeiro oficial continuou como piloto voando e efetivamente no comando. Os dois pilotos começaram a discutir o clima adiante, e o primeiro oficial mencionou a zona de convergência intertropical. Mas nesta fase não houve discussão sobre tentar evitar as células, alterando o curso. O primeiro oficial perguntou ao piloto de alívio se ele tinha dormido, e ele disse que apenas cochilou um pouco. O copiloto perguntou ao primeiro oficial se ele estava bem. Essa discussão pode sugerir que os dois pilotos estavam se sentindo um pouco fatigados naquele momento. O capitão já havia feito comentários similares antes. O piloto de alívio também deixou sua cadeira na posição traseira e não a moveu para frente ao se sentar para pilotar. Isso provavelmente teria lhe dado uma posição mais relaxada para descansar os pés, mas não seria ideal se ele precisasse pilotar a aeronave repentinamente, o que logo aconteceria. Às 2:0605, o primeiro oficial contatou a tripulação da cabine para alertá-los sobre uma possível turbulência leve em breve e para terem cuidado. Já haviam se passado cerca de 4 minutos desde que o capitão deixou o cockpit, e em mais 4 minutos a sequência de emergência começaria. O piloto de alívio começou a analisar atentamente seu display de navegação, ajustando o ganho do radar meteorológico para o máximo. Isso tornou o radar meteorológico mais sensível e destacou o clima à frente deles. Ele perguntou ao primeiro oficial se gostaria de ir um pouco para a esquerda, demonstrando desconforto com o que via à frente. O primeiro oficial questionou o que ele quis dizer, e então ele indicou o retorno na tela à frente e perguntou novamente se poderiam virar à esquerda.
O primeiro oficial concordou e virou o bug de direção cerca de 12 graus à esquerda. Foi uma correção pequena, considerando o clima à frente, mas significava que eles deixavam a rota do plano de voo, sem comunicar essa mudança ao controle de tráfego aéreo. Às 2 horas e 8 segundos, o gravador de voz do cockpit registrou uma mudança no ruído de fundo. Esse ruído soava como chuva batendo no cockpit. Simultaneamente, o copiloto percebeu a elevação da temperatura e indagou se o piloto reserva havia alterado o ar-condicionado. Ele então perguntou: "Que cheiro é esse?" O piloto de alívio reconheceu o cheiro como ozônio e acalmou seu colega explicando o que era ozônio. Os comentários e a precipitação ouvida fora da aeronave sinalizavam o tipo de fenômeno climático no qual a aeronave adentrava. A mudança de temperatura e umidade na cabine era provavelmente outro sinal de grandes quantidades de água ou gelo sendo sugadas para os motores, sobrecarregando parcialmente o ar-condicionado. 20 segundos depois, o ruído de fundo se intensificou, transformando-se em um som de cristais de gelo batendo na cabine de comando. A turbulência se intensificou e o primeiro oficial reduziu a velocidade de Mach 0,82 para 0,8, a velocidade de penetração de turbulência. Isso fez o piloto automático reduzir a potência para 84% de N1. Até então, a aeronave operava perfeitamente e os pilotos estavam relaxados, apenas monitorando o piloto automático em ação. Não sabemos ao certo o que causou isso, mas é muito provável que os cristais de gelo que agora atingiam a aeronave do lado de fora começaram a sobrecarregar os elementos de aquecimento das sondas Pitot, que forneciam informações cruciais para os 3 módulos de dados de ar. Às 2h01, o piloto automático e o controle automático de aceleração foram desconectados repentinamente com o aviso de carga de cavalaria no cockpit. Simultaneamente, um forte vento fez o avião inclinar bruscamente para a direita. O primeiro oficial gritou: "Eu tenho os controles", e alcançou seu manche. O início repentino de alertas e comportamento anormal da aeronave provavelmente causou um grande susto e confusão imediata nos pilotos. Neste momento, a aeronave voava relativamente nivelada, com apenas uma inclinação à direita se desenvolvendo. Enquanto a aeronave inclinava para a direita, a velocidade do ar indicada no display primário do capitão e no indicador de reserva caiu abruptamente de 275 para 60 nós, uma indicação obviamente errada. Não há registro exato do que os instrumentos do primeiro oficial mostraram, pois não foram gravados no gravador de dados de voo, mas provavelmente também caíram de forma similar. Lembra do que eu te disse sobre como o sistema de altímetro compensava a pressão para números Mach mais altos? Bem, porque a velocidade agora era indicada como muito menor, o sistema de altímetro recalculou sua altitude e, de repente, mostrou uma queda de 300 pés, bem como uma velocidade vertical negativa. O primeiro oficial, que foi repentinamente forçado a pilotar manualmente, reagiu instintivamente dando aileron à esquerda e inclinando para cima para corrigir a altitude. Este foi o início da sequência de eventos que acabaria por condenar este voo. Com os 3 ADIRUs mostrando dados não confiáveis, a aeronave reverteu para a lei alternativa, perdendo as proteções de ângulo de ataque, excesso de velocidade e inclinação lateral. Como mencionei, o controle de rolagem ficou 2 vezes mais sensível, exigindo que o primeiro oficial se concentrasse muito para nivelar a aeronave e retornar ao voo estável. Ele começou a corrigir demais, e os movimentos que fez com os manches laterais causaram mais oscilações, indo da direita para a esquerda e de volta. É provável que a atenção do primeiro oficial tenha se voltado principalmente para essa parte do manuseio neste ponto, mas ele também começou a arremessar para cima. Esse arremesso estava agora aumentando, levando a uma taxa de subida muito alta. Quando o piloto automático se desconectou e os alertas começaram, um breve aviso de stall também foi ouvido na cabine de comando. Quando o aviso soou, o copiloto perguntou: "O que é isso?" Provavelmente por causa da rapidez do aviso, mas também poderia indicar uma confusão sobre o seu significado. Os diretores de voo não foram desconectados da tripulação conforme o procedimento para a velocidade do ar não confiável, mas as barras de comando sumiram devido à falta de dados confiáveis. Após 11 segundos, a inclinação da aeronave atingiu 11 graus com o nariz para cima, e o primeiro oficial fazia movimentos máximos do manche para esquerda e direita, corrigindo excessivamente. Ele também disse agora: "Não temos uma boa exibição", provavelmente se referindo à falta de informações de velocidade.
O piloto de alívio, que deveria lidar com os avisos do monitor eletrônico centralizado de aeronaves e a lista de verificação não normal, anunciou: perdemos as velocidades e a lei de proteção da lei alternativa. Ele então continuou a ler as mensagens do monitor eletrônico centralizado de aeronaves, mas de uma maneira difícil de entender e muito apressada. Aqui, seria crucial apontar que a aeronave estava em lei alternativa, o que significa que ela se comportaria diferentemente e que certas proteções foram perdidas. Ele mencionou que o Alt Thrust foi perdido e o primeiro oficial respondeu perguntando: alavanca do motor? Demonstrando confusão sobre o que o copiloto dizia. Com o acelerador automático desconectado durante a falha, a propulsão entrou no modo de bloqueio de propulsão do motor, mantendo o seu valor anteriormente selecionado de 84%. O monitor eletrônico centralizado de aeronaves instruiu a tripulação a mover manualmente a alavanca de propulsão para retomar o controle, mas o primeiro oficial pressionou o botão de desconexão do acelerador automático, deixando a alavanca na posição de subida. Devido a isso, a propulsão começou a aumentar para a de subida. Tudo o que eu disse até agora aconteceu nos primeiros 18 segundos desta emergência. 10 mensagens do monitor eletrônico centralizado de aeronaves distintas surgiram, cada uma acionando um alerta sonoro no cockpit. Além disso, a luz de aviso principal e a luz de cautela principal estavam acesas na frente dos pilotos, bem como um sinal sonoro constante em dó maior, indicando que a aeronave havia deixado sua altitude liberada. Isso teria sido um ambiente muito confuso e estressante para os pilotos. E o fato de que a velocidade do ar não confiável não foi indicada no monitor eletrônico centralizado de aeronaves era algo que os pilotos precisavam descobrir sozinhos. Isso pode ter sido o motivo de não terem iniciado esse procedimento naquele instante. Às 2h10:26, a atitude de arremesso da aeronave atingiu 12 graus de nariz para cima. A aeronave estava agora subindo a uma assustadora taxa de 6.900 pés por minuto, mais de 7 vezes maior do que a taxa normal seria ao passar 36.000 pés. A alta taxa indicava que a aeronave trocava rapidamente velocidade por altitude. Subitamente, as barras do diretor de voo reapareceram diante do primeiro oficial, porém, ao invés de estarem nos modos de manutenção de altitude anteriores, agora estão no modo de velocidade vertical, ativadas durante uma subida. Isso indicava que os diretores de voo começavam a exibir aos pilotos o ângulo de inclinação necessário para manter a atual subida de 6.000 pés por minuto. Isso não teria sido útil nesta situação, com o primeiro oficial provavelmente sobrecarregado pelo ruído e pela carga de trabalho. Foi justamente por isso que os itens de memória de velocidade do ar não confiável incluíam desligar os diretores de voo. O piloto de alívio desviou o olhar do display do monitor eletrônico centralizado de aeronaves que já havia parado de ler e, ao tentar ligar o antigelo da asa, notou o alto ângulo de ataque que a aeronave mantinha. Ele gritou: cuidado com a sua velocidade, possivelmente se referindo à velocidade vertical, já que a indicação de velocidade ainda não havia retornado. O primeiro oficial respondeu: Ok, estou descendo, e começou a inclinar para frente, mas não o suficiente. Isso apenas reduziu a taxa de subida, mas a aeronave continuou a subir. O piloto de alívio continuou a gritar que precisava se estabilizar. Descer. E de acordo com todos os três, você está subindo, então desça. Ao que o primeiro oficial respondeu: Ok, o ângulo agora momentaneamente reduziu para cerca de 10 graus, o que ainda dava uma taxa de subida de cerca de 4.000 pés por minuto. Eles ultrapassaram a altitude máxima calculada de 37.000 pés. Às 10h36 e 0 segundos, os diretores de voo desapareceram novamente, mas a velocidade do ar voltou no lado esquerdo, indicando 223 nós. Isso indicava que a aeronave havia perdido cerca de 50 nós de velocidade do ar até então e continuava a desacelerar. Os diretores de voo reapareceram brevemente, comandando uma subida de aproximadamente 1.400 pés por minuto, correspondendo à performance atual da aeronave. Às 2h10:47, o primeiro oficial inexplicavelmente reduziu a potência para cerca de 85%. E isso provavelmente é um sinal de sua crescente perda de consciência situacional e desorientação. O copiloto acionou o botão de chamada na tentativa de trazer o capitão de volta à cabine. Ele apertou várias vezes perguntando onde ele está. Ele também se estendeu e mudou o seletor de dados de ar e o seletor de atitude de direção para o primeiro oficial em 3.
Esses interruptores foram projetados para alterar a entrada de dados para as exibições e não constavam em nenhuma lista de verificação. Ele provavelmente alterou os interruptores para tentar restaurar o instrumento que sentia estar faltando para o primeiro oficial. Após 3 segundos, o aviso de stall foi ativado no cockpit e tocou por mais 45 segundos. O fato de este aviso estar soando continuamente não foi mencionado ou discutido por nenhum dos pilotos. Em vez disso, o primeiro oficial reagiu puxando os controles, aumentando a atitude de arremesso para 16 graus nariz para cima, como na decolagem. O comando de arremesso para cima também acionou o estabilizador na parte traseira para a posição máxima de nariz para cima, dificultando ainda mais uma possível recuperação. A aeronave não tinha mais energia suficiente para manter a taxa de subida requisitada. Em vez disso, começou a nivelar lentamente, balançando de um lado para o outro, o que o primeiro oficial tentou desesperadamente contrariar com o manche lateral. Agora eles estavam rapidamente se aproximando de uma parada total completamente desenvolvida. Uma parada ocorre quando a asa da aeronave ultrapassa seu ângulo crítico de ataque, o que significa que ela para de criar sustentação e a aeronave começa a cair. Uma parada pode ocorrer a qualquer altitude. O ângulo de ataque, que é o ângulo entre a linha da corda da asa e o fluxo de ar que se aproxima, é o único fator que determina quando isso ocorre. Os pilotos foram treinados anos atrás sobre como lidar com a aproximação de parada e recuperação durante as classificações de tipo, mas nunca teriam sentido uma parada totalmente desenvolvida na aeronave real. O fato de o Airbus ter apenas um aviso sonoro, sem indicação visual de parada na frente dos pilotos, ou um agitador de manche, pode ter contribuído para a falta de reação ao aviso, já que sob estresse, uma das primeiras coisas que desaparece é a audição deles. Às 2h10:57, a aeronave atingiu seu ângulo de ataque de parada e uma turbulência violenta começou a sacudir a aeronave. Essa turbulência tem frequência muito maior que a normal, e a sensação é bem diferente. O primeiro oficial agora adicionou empuxo total. Mas, nesta altitude, acima da altitude máxima de desempenho da aeronave, os motores não conseguiram produzir empuxo suficiente para manter ou acelerar a velocidade. O copiloto gritou para evitar ao máximo tocar nos controles laterais, demonstrando certo conhecimento sobre as dificuldades de pilotar em lei alternativa. Porém, o primeiro oficial ignorou e continuou fazendo entradas máximas em ambos os lados. O copiloto também perguntou se o capitão estava vindo ou não. O primeiro oficial gritou, "Estou em toga", referindo-se à adição de impulso que ele pensou ser suficiente para resolver a situação. A aeronave ainda subiu mais algumas centenas de pés até atingir sua altitude máxima registrada de 37.924 pés, e então começou a cair em direção ao mar abaixo. Vocês podem se perguntar, por que o piloto de alívio não assumiu os controles? Ele estava pedindo por correções que não aconteceram. Nunca saberemos a resposta, mas provavelmente se deve ao fato de que tudo aconteceu muito rápido. Em cerca de 1 minuto, chegou-se a este ponto. Além disso, como os manetes laterais não estão conectados no Airbus, ele não podia ver ou sentir a entrada que seu colega estava fazendo, dificultando o monitoramento das ações de seu colega. Às 2h11, o gelo nas sondas de pitot foi eliminado pelos aquecedores, restaurando o funcionamento dos indicadores de velocidade do ar de reserva e esquerdo. A velocidade indicada era de 183 nós, uma perda de cerca de 90 nós de velocidade do ar. A aeronave agora entrou em um mergulho cada vez mais rápido, com o aviso de stall soando continuamente. O piloto de alívio gritou, "Temos os motores, o que está acontecendo?" E então, você entende o que está acontecendo? Mas ele não obteve resposta. A aeronave começou a inclinar para a direita, o que fez o primeiro oficial dar continuamente o manche para a esquerda, mas com muito pouco efeito. O primeiro oficial manteve o comando de arremesso para cima com seu manche lateral continuamente pelos próximos 40 segundos. Agora, para todos aqueles lá fora que não conseguem acreditar como foi possível para o primeiro oficial reagir desta maneira, existem algumas coisas que valem a pena pensar. A primeira é que o cérebro humano não se sai bem sob estresse e tendemos a recorrer ao nosso treinamento quando isso acontece. Isso me leva ao segundo ponto. Como o Airbus funciona quando pilotado em lei normal? Veja, o melhor desempenho de subida que você pode obter da aeronave é alcançado aplicando pressão contínua para trás e empuxo toga. Isso é usado durante um wind shear ou manobra de fuga de terreno,
pois a aeronave não permitirá que entre em stall. Ela apenas inclinará para se manter próxima ao seu ângulo máximo de ataque, enquanto usa o empuxo máximo, proporcionando o melhor desempenho. Isso só funciona na lei normal. Se você aplicar essa lógica, as ações do primeiro oficial sobrecarregado talvez se tornem um pouco mais compreensíveis. Às 2h11:32, o primeiro oficial anunciou que não tinha mais controle da aeronave. O piloto de alívio respondeu: "Controles para a esquerda", e pressionou o botão para assumir o controle, mas não verbalizou formalmente a tomada do comando. Ele fez 2 entradas breves à esquerda de seus controles antes do primeiro oficial retomar os controles e continuar com suas próprias entradas, para trás e à esquerda, sem sucesso. Neste ponto, a taxa de descida da aeronave havia aumentado para cerca de 10.000 pés por minuto, com um ângulo de ataque próximo de 40 graus, indicando que a aeronave estava mais caindo do que voando. Porque estava mantendo um ângulo de ataque incrivelmente alto, o ar agora estava atingindo a aeronave de baixo em um ângulo de 40 a 60 graus. Isso teria causado um ruído de vento muito estranho na cabine, mas, crucialmente, o ângulo em que o ar estava atingindo as sondas de pitot e as placas estáticas agora era tão extremo que a pressão se tornou quase igual em ambos. Isso significava que a indicação de velocidade sumiu novamente, pois o computador interpretou essas condições como totalmente impossíveis e não confiáveis. Assim, o motivo pelo qual a tripulação se encontrava sem uma indicação de velocidade válida não estava relacionado ao gelo neste ponto. Foi apenas devido à sua extrema situação aeronáutica. Quando a velocidade caiu abaixo de 60 nós, os computadores de bordo instruíram o sistema de aviso de stall a ignorar as pás do ângulo de ataque externas, pois tal velocidade só seria encontrada no solo. Isso fez o aviso de stall parar no cockpit, e quando a velocidade calculada caiu abaixo de 30 nós, a indicação de velocidade foi substituída por bandeiras de velocidade no display do piloto. Neste momento, o primeiro oficial também falou algo que revela um pouco sobre o motivo de suas ações. Ele disse: "Tenho a impressão de que temos a velocidade." Não estava claro em que ele baseava esse sentimento, mas poderia ser apenas seus sentidos, o aumento do ruído do vento do lado de fora e possivelmente a turbulência que sentia. O silenciamento do aviso de stall coincidiu com o retorno do capitão à cabine às 2h11. Isso foi cerca de 1 minuto e meio após o desligamento do piloto automático e menos de 1 minuto depois que ele foi chamado de volta. Ele se deparou com uma cena completamente irreal. Não havia aviso de stall neste ponto pelo motivo explicado, mas a aeronave descia com uma velocidade vertical incrível, passando 35.000 pés, a mesma altitude mantida quando ele deixou a cabine de comando. A atitude de arremesso variava entre 15 graus de nariz para cima e 9 graus para baixo, com 10 avisos luminosos de aviso mestre do monitor eletrônico centralizado de aeronaves, além de turbulências severas sacudindo a aeronave. O capitão perguntou: "O que você está fazendo?" Ao que o piloto de alívio respondeu desesperadamente: "O que está acontecendo?" "Bem, eu não sei o que está acontecendo." O primeiro oficial interveio: "Estamos perdendo o controle da aeronave." O piloto de alívio acrescentou: "Perdemos todo o controle do avião. Não entendemos nada. Tentamos de tudo." O primeiro oficial reduziu os motores para marcha lenta e, dada a posição deles abaixo das asas, isso e alguns comandos de inclinação para baixo fizeram a aeronave inclinar cerca de 11 graus abaixo do horizonte. O primeiro oficial relatou um problema: "Não tenho velocidade vertical. Eu não tenho mais displays." O piloto de alívio informou que não havia indicações válidas e a velocidade vertical pode ter indicado totalmente para baixo ou estar ausente, pois o computador considerava valores acima de 20.000 pés por minuto inválidos. Contudo, a inclinação para baixo fez a velocidade aumentar e o ângulo de ataque diminuir ligeiramente. Mas, em uma cruel reviravolta do destino, porque a velocidade agora começou a aumentar, o sistema de aviso de stall novamente percebeu que tinha indicações válidas e começou a soar, dando o efeito perverso de indicar um stall quando o nariz estava inclinando para baixo, mas desaparecendo novamente quando estava inclinado para cima. Isso deve ter sido extremamente confuso para os pilotos, mas totalmente de acordo com o design do sistema da aeronave na época, porque nunca se pensou que uma aeronave chegasse perto do tipo de situação em que agora se encontravam.
O primeiro oficial disse: "Acho que estamos em uma velocidade louca." Ele se esticou e acionou o freio de velocidade, mas foi imediatamente instruído por seus colegas a pará-lo novamente. Isso reforça que o primeiro oficial acreditava que a aeronave estava em excesso de velocidade e não em parada total, como de fato estava. Enquanto os pilotos agora tentavam solucionar o problema, a aeronave estava descendo entre 10.000 a 15.000 pés por minuto, com o nariz oscilando entre 8 graus para baixo e 15 graus para cima. O aviso de parada era ativado ao inclinar para baixo e silenciava ao inclinar para cima novamente. O ângulo de inclinação variava entre 20 e 40 graus para a direita e provavelmente era principalmente o amortecedor de guinada, que controlava o leme, que impedia a aeronave de entrar em rotação. Às 2h12, a força foi movida para o encaixe de subida e 20 segundos depois, a aeronave parou de inclinar para a direita e começou a oscilar para a esquerda e para a direita, o que o primeiro oficial tentava corrigir com seu manche lateral. O copiloto perguntou ao capitão sua opinião. "O que precisamos fazer?" Mas o capitão, que não havia sido informado sobre a natureza da falha inicial, nem sobre a rápida subida no início da emergência, estava completamente perplexo. Ele apenas respondeu: "Lá eu não sei, lá está descendo." Claramente, apenas tentando entender o que via nos diversos instrumentos. Nos segundos seguintes, há muitas chamadas confusas de todos os 3 pilotos. O primeiro oficial, ainda no controle, perguntava coisas como: "Estou descendo agora?" O piloto de alívio respondeu: "Desça." "E o capitão está subindo ali." Provavelmente se referindo à sua atitude de arremesso, não ao que a aeronave está de fato fazendo. Em certo ponto, o primeiro oficial move o manche totalmente para frente por alguns segundos. Isso causa uma inclinação descendente, aumentando a velocidade. E com isso, o aviso de stall volta e o primeiro oficial confirma que os motores estão em toga. Isso indica novamente que esta é sua resposta padrão para o aviso de stall. Ele perguntou o que havia no alt, referindo-se ao altímetro, que marcava cerca de 20.000 pés naquele momento. É estranho que ele não estivesse vendo sua altitude à sua frente, mas não podemos ter certeza se o primeiro oficial tinha algum instrumento válido, já que o gravador de dados de voo não capturou isso. Exames posteriores dos diferentes modos de falha nos computadores parecem indicar que ele tinha isso. O capitão murmurou: "É impossível", mostrando que ele ainda não conseguia entender o que estava acontecendo. Nos segundos seguintes, os pilotos continuaram discutindo a atitude da aeronave e como nivelar as asas. A confusão é óbvia e dolorosa de se ouvir. O primeiro oficial explicou que está no limite com os controles de rolagem. O capitão sugeriu usar um pouco de leme à esquerda para tentar parar a inclinação à direita. Isso pareceu ajudar momentaneamente, pois a aeronave rolou levemente para a esquerda, mas logo voltou a inclinar para a direita. A aeronave desceu abaixo de 10.000 pés e o primeiro oficial gritou: "Chegamos! Estamos passando do nível 100!" Neste ponto, o piloto provavelmente pouco poderia ter feito para salvar a aeronave. O copiloto gritou: "Espere, eu tenho os controles!" E então começou a fazer entradas à esquerda, mas o primeiro oficial nunca soltou seu controle. Então o aviso de entrada dupla foi ouvido várias vezes nos próximos segundos. O primeiro oficial gritou: "Por que continuamos descendo?" Enquanto ele dizia isso, o piloto de alívio instruiu o capitão a tentar reiniciar os computadores de controle de voo, o que ele fez, mas afirmou que isso não faria diferença. O piloto de alívio gritou para subir, mas o primeiro oficial respondeu que já estava com o nariz da aeronave apontado para cima, no máximo, há algum tempo. Esse último comentário provavelmente fez o capitão finalmente entender o que estava acontecendo e ele gritou: "Não, não, não, não suba!" O piloto de alívio disse: "Então desça", e empurrou seu manche para frente. Mas o primeiro oficial ainda estava segurando seu manche para trás, causando um novo aviso de entrada dupla. E como as duas entradas agora eram médias, nada aconteceu. O piloto de alívio gritou: "Então me dê os controles, controles para mim." O primeiro oficial disse: "Vá em frente, você tem o comando, ainda estamos em toga." O nariz agora estava abaixado 7 graus abaixo do horizonte e a indicação de velocidade voltou junto com outro aviso de stall. Após 7 segundos, mesmo tendo passado os controles para o piloto de alívio, o primeiro oficial voltou a puxar os controles para trás, gerando outro alerta de entrada dupla. As alavancas de empuxo foram momentaneamente puxadas para trás, para a marcha lenta e depois movidas para frente novamente, provavelmente na tentativa de mudar a situação.
O capitão gritou do assento de salto: "Cuidado, você está arremessando para cima." Mas agora parece que o piloto de alívio mudou de ideia sobre a estratégia, porque ele gritou: "Estou arremetendo para cima." Quando o capitão continuou a alertar sobre fazer isso, ele respondeu que precisavam fazê-lo. "Estamos a pés." Em seguida, o gravador de voz do cockpit captou o sistema de alerta de proximidade ao solo, alertando: "Taxa de descida, puxe para cima", enquanto a aeronave caía abaixo de 760 metros. Isso fez o capitão mudar de ideia e ele gritou: "Vamos, puxe!" Enquanto o primeiro oficial entrou na conversa: "Vamos lá! Puxe para cima! Puxe para cima! Puxe para cima!" Ambos os pilotos agora puxaram ao máximo para trás em seu manche lateral, fazendo o nariz inclinar até 16 graus acima do horizonte. A velocidade neste ponto era de 107 nós para a frente, mas uma igualmente angustiante 107 nós para baixo. Às 2h14, o primeiro oficial pressionou seu botão de assumir o controle novamente e o manteve pressionado. Isso bloqueou o controle do piloto de alívio. Este gravador de voz sintético do cockpit chamou prioridade à direita. O primeiro oficial agora puxou em pânico para trás e gritou: "Droga, vamos bater", seguido por: "Isso não pode ser verdade, e o que está acontecendo?" O capitão ordenou em voz alta: 10 graus, incline para cima, enquanto os avisos de stall e sistema de alerta de proximidade ao solo soavam ao fundo. O piloto de alívio tentou pela última vez inclinar para frente, mas como o primeiro oficial segurava o botão de transferência, suas entradas não surtiram efeito. Mesmo que eles tivessem, já era tarde demais para fazer algo sobre a situação. Às 2h14 e 28 segundos, o Airbus 330 caiu no Oceano Atlântico em um ângulo de 45 graus e uma velocidade vertical de 10.900 pés por minuto. As forças na estrutura do avião eram equivalentes a alguém caindo do 46º andar de um prédio direto no solo. O acidente despedaçou a aeronave em milhares de peças, matando instantaneamente as 228 pessoas a bordo. Alheios ao destino da aeronave, os 4 centros de controle que deveriam contatá-lo logo começaram a se comunicar para verificar se alguém tinha notícias do voo. Logo ficou claro que não havia nenhum sinal do voo desde 1h35 e a tripulação não havia feito o check-in nos vários pontos de controle que deveriam ter feito. Como o problema com o contato de rádio HF não era incomum nesta parte do Oceano Atlântico, ninguém deu muita atenção a isso nas primeiras horas. Vários centros de controle de tráfego aéreo continuaram fazendo chamadas, verificando se algo havia sido ouvido. Outras aeronaves na mesma rota foram solicitadas a tentar contatar o voo sem sucesso. O mesmo ocorreu ao tentar contatá-los via comunicação via satélite, um tipo de telefone via satélite e mensagens de sistema de endereçamento e relatório de comunicações de aeronaves enviadas pela Air France. 3 horas após o acidente, o voo foi registrado como desaparecido e após mais 3 horas, a primeira mensagem de emergência foi enviada por Madrid, na Espanha, e pelos Centros de Controle de Tráfego Aéreo do Senegal. Isso acionou o envio dos primeiros aviões de busca e resgate para a última localização conhecida da aeronave. No dia 2 de junho de 2009, 2 dias após o acidente, os primeiros destroços flutuantes foram vistos na superfície do oceano. 3 dias depois, os primeiros destroços e vítimas foram recuperados do mar. Iniciou-se então um esforço de busca e resgate de 2 anos, mapeando todo o terreno subaquático onde se acreditava que a aeronave tinha caído. A busca foi dividida em várias campanhas, com a última começando em março de 2011. No dia 2 de abril daquele ano, os destroços foram finalmente localizados em uma área relativamente plana no fundo do mar, a uma profundidade de cerca de 12.800 pés e 6,5 milhas de distância de sua última posição transmitida pelo sistema de endereçamento e relatório de comunicações de aeronaves. Isso significava que milhares de peças poderiam ser recuperadas, incluindo o gravador de voz do cockpit e o gravador de dados de voo, que estavam milagrosamente em bom estado. A descoberta de ambos os gravadores levou ao relatório final e aos detalhes recém-contados. Quais foram as conclusões do relatório final? Por que esse terrível acidente realmente aconteceu?
Na verdade, nenhum componente da aeronave falhou. As sondas de Pitot e seus elementos de aquecimento foram temporariamente sobrecarregados por fatores externos, provavelmente além do que haviam sido certificados. Isso então levou a uma perda de velocidade do ar confiável, e isso, por sua vez, causou uma cascata de degradações temporárias do sistema, avisos e desconexões do piloto automático que causaram um grande susto na equipe operacional. A tripulação deveria ter aplicado o procedimento para a velocidade do ar não confiável, mas não o fez. A reação inicial do piloto voando levou a uma situação de energia que piorava, descoberta tarde demais pelo piloto monitorando. As correções subsequentes foram muito pequenas, levando a aeronave a sair do envelope de desempenho de voo e entrar em uma parada sustentada. O piloto não compreendeu esse fato, provavelmente por falta de treinamento ou por acreditar que o aviso era errôneo, já que não correspondia ao seu entendimento da situação. Em qualquer caso, as condições de parada nunca foram discutidas ou verbalizadas pelos pilotos durante toda a sequência. A falta de identificação dessa parada impediu que a tripulação iniciasse qualquer contramedida. O acidente chocou a indústria da aviação e resultou em várias recomendações de segurança, incluindo um módulo formal de treinamento para pilotos sobre técnicas de prevenção e recuperação de perturbações. Isso incluiu os efeitos do voo em alta altitude e as recuperações de parada. Isso também gerou novos itens de memória para voo com velocidade do ar não confiável, agora focados em desconectar automáticos e definir ângulo de inclinação e potência corretos para manter a aeronave voando com segurança antes de solucionar problemas. A investigação também recomendou a inserção de uma câmera no cockpit para mostrar os instrumentos, além de outras recomendações sobre sondas Pitot, caixas pretas, o sistema de aviso de parada da Airbus e melhorias na busca e resgate. Várias outras recomendações também foram feitas, mas a lição mais importante que nós, pilotos, precisamos tirar deste acidente é que realmente precisamos entender a aeronave que estamos pilotando. Isso envolve compreender todos os sistemas, como eles se comportam quando degradados e como a aeronave pode reagir de forma diferente ao voar em altas e baixas altitudes. E por último, nunca se esqueça de continuar a pilotar a aeronave. Em caso de susto, a inclinação e a potência garantirão sua segurança. Mantenha a aeronave voando e só depois disso, tente descobrir o que realmente aconteceu. Enquanto a aeronave estiver voando, haverá muito tempo para solucionar problemas. Essa história foi baseada no relatório final do acidente, mas devido à sua complexidade e aos muitos fatores humanos envolvidos, também utilizei outras fontes, destacando Understanding Air France 447 de Bill Palmer, fundamental para ampliar meu entendimento sobre o Airbus 330. Eu recomendo fortemente. Confira este vídeo a seguir ou assista a esta playlist. Inscreva-se no canal se acha que mereci e, se quiser apoiar nosso trabalho, considere fazer parte da minha incrível equipe no Patreon ou comprar alguns produtos. Tenha um dia absolutamente fantástico onde quer que você esteja e te vejo na próxima vez. Tchau, tchau. Obrigado.